Olá, amigos, bem-vindo ao Aprenda Bem. Eu sou o professor Alailson, vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia. Essa disciplina que é tão discutida, tão polêmica. Existem aqueles que dizem que ela é abstrata demais, que não está inserida na vida prática, até que ela não tem utilidade. Há também aqueles que dizem que ela é metafísica, que não está relacionada a questões de ordem objetiva. Mas seja como for, a filosofia está inserida na nossa vida e a gente vai ver aí como que isso acontece. Bem, hoje a gente vai ver o nascimento da filosofia, como que surge no contexto histórico essa reflexão. Inicialmente, já adianto, ela não nasce para ser uma disciplina acadêmica, ela não nasce para ser algo a ser estudado, ela nasce num contexto de reflexão teórica e a gente vai ver como se dá esse processo aí. Bem, o que é filosofia? A palavra filosofia ela tem origem no idioma grego. Os termos philos e sophia, aportuguesando, que poderíamos traduzir assim por uma espécie de afetividade pelo conhecimento, uma afetividade semelhante à ideia de amizade. Os termos eles são independentes, é bom que se frise, essas duas palavras não nasceram juntas. O idioma grego parece assim um jogo de Lego, algo articulável, e as duas palavras, os dois termos, estavam relacionados a contextos bem distintos. Philos ligado à ideia de afetividade, uma espécie de amizade, enquanto que Sofia está relacionada à ideia de conhecimento, sabedoria. Então, se nós fôssemos traduzir, juntando os conceitos, é a ideia de uma relação afetiva com o processo cognitivo, com o processo de conhecimento, com a sabedoria. Uma espécie de conhecer com prazer, uma curiosidade aguçada intuitivamente que vai nos remeter a uma atividade prazerosa que vai desenvolver conhecimento. Há ainda uma forma de entender o filósofo como sendo o amigo da sabedoria, aquele que tem uma relação de proximidade, entendendo que a palavra filia também significa um tipo de amor, não um amor possessivo, mas um amor ligado à amizade. Os gregos tinham essas segmentações de sentidos em suas palavras. Então, basicamente a filosofia vai trabalhar nessa perspectiva, um conhecimento que vai gerar uma certa afecção, uma certa afetividade, vamos dizer assim. E a filosofia ela vai ter uma origem que Aristóteles costuma definir como espanto, uma espécie de admiração pela natureza e pelo processo natural de vir a ser, que vai fazer com que o indivíduo, sensibilizado por essa afecção, se sinta espantado, admirado. Seria mais ou menos olhar para as mesmas coisas que compõem o cotidiano de uma forma diferente. Esse é o estigma da filosofia, problematizar aquilo que naturalmente passa despercebido. A filosofia nasce para problematizar o óbvio, para ressignificar aquilo que é sempre da mesma forma. Essa é basicamente a forma pela qual a filosofia vem surgindo. Ela vem surgindo para dar um sentido novo para a realidade. Aristóteles vai dizer então que os homens começaram a filosofar movidos pelo espanto, por essa admiração, essa forma de olhar para a natureza e tentar interpretá-la, tentar encontrar nela um sentido que não se mostra imediatamente, mas num segundo olhar, um olhar reflexivo, uma outra forma de processar o conhecimento. Então, admirar aquilo que parece ser óbvio e sempre ressignificar a realidade. Sempre dar uma nova cara, uma nova perspectiva para aquilo que se mostra, problematizando e questionando a vida e também a si mesmo. O filósofo é aquele que vai repensar toda a realidade, vai tentar encontrar na realidade algo que aparentemente está obscuro. Seria mais ou menos essa a ideia. E aí nós nos deparamos com a primeira polêmica sobre o processo de filosofar. A filosofia seria um fato grego, visto que a linguagem grega vai dar origem ao conceito, ou é um fato humano? Seria algo que os seres humanos de qualquer cultura, de qualquer tempo, estariam sensibilizados naturalmente por esse processo de conhecimento. Qual seria então a origem efetiva da filosofia? A Grécia Antiga, lá nos primeiros movimentos linguísticos, quando se introduz aquela forma de pensar, aquele sistema de linguagem,
ou isso já era algo que estava dentro do universo humano em qualquer cultura e tempo? Então, é difícil dizer, não há uma resposta conclusiva. Há duas escolas que defendem as duas teorias. O que nós podemos fazer é analisar as duas propostas em linhas gerais. Para aqueles que dizem que o ato de questionar é uma característica própria do idioma grego, isso se relaciona muito à forma articulável, como falávamos há pouco, da língua grega. Essa soma de sentidos, palavras que não nasceram para ser conexas e de repente passam a ter um sentido próprio quando unem seus sentidos e seus significados. Isso é uma característica própria da língua grega. Uma espécie de jogo de Lego mesmo, um jogo linguístico que vai somando sentidos e conceitos e abrindo novas possibilidades de significação. Então, esse processo faz com que esses que defendem a filosofia como sendo, de fato, uma realidade grega, se justifique. O idioma grego teria favorecido esse tipo de reflexão, teria proporcionado esse universo linguístico e também esse universo cognitivo. Mas há também a outra escola que vai dizer que não, o ato de questionar é uma característica da espécie humana, independente da cultura na qual esse indivíduo está inserido. Seria mais ou menos aquele jardineiro que, mexendo com rosas, vai questionar se a cor das rosas está nas rosas ou na sua cabeça. Uma vez alguém me disse isso, eu lembro bem, por isso citei esse exemplo. A ideia seria assim, o rapaz estava mexendo com rosas e lhe disse: será que esse vermelho que eu vejo nessa planta, nessa flor, está na rosa de fato ou está no meu cérebro? E provavelmente ele nunca tenha estudado filosofia, mas a questão é bem filosófica. Bom, então essas são as duas possibilidades de se trabalhar com o conceito, com a ideia, né? O universo filosófico. Então, nós poderíamos dizer que a filosofia é um jeito diferente de olhar para as mesmas coisas. Esse talvez seja o grande desafio, né? Você olhar para aquilo que se mostra na tua rotina, no seu processo cotidiano. Aquilo que se apresenta sempre da mesma forma, com as mesmas nuances. E você, de repente, olhar aquilo de um outro jeito e encontrar naquele objeto, naquela coisa, algo que não estava se mostrando ou estava escondido dentro daquela obviedade rotineira. Então, nesse sentido, surgem os críticos, né? Aqueles com uma mentalidade mais prática, mais pragmática. Eles vão dizer, tudo bem, mas qual a relevância de se olhar para essas coisas que não se mostram? E porque se não se mostram, né? Como não se mostram, logo não fazem diferença. Daí surge a clássica pergunta que todo professor de filosofia vai se deparar. Qual é a utilidade da filosofia? Uma boa maneira de responder essa pergunta seria assim: por que as coisas precisam ter uma utilidade? De onde surge essa necessidade de fazer que as coisas sirvam para alguma coisa? De onde surge essa questão? Então, isso já seria um questionamento de natureza filosófica. A filosofia problematizando a própria crítica que se faz sobre ela. Seria um jeito de repensar toda a situação. A filosofia se distancia da vida prática? Então, gente, isso é uma perspectiva que podemos também abrir para várias possibilidades. Num primeiro momento, sim. Você vai perguntar, por que eu preciso questionar a cor de uma planta? Qual a relevância prática disso? Mas, por outro lado, você pode dizer assim: em algum momento eu questiono outras coisas que também passam despercebidas como se tivessem relevância prática? Por exemplo, todo número elevado a zero é igual a 1 na matemática. Mas se você pegar duas canetas e tentar elevar a zero, você não vai ter 1 como resposta. E a gente entende isso como sendo completamente normal e óbvio. Qual a relevância prática disso? Não tem. Mas se você olhar para a filosofia, se você, por exemplo, estacionar seu carro ou estiver diante de uma vaga para cadeirantes, por exemplo, e você parar para pensar se aquilo é permitido ou não, você está inserido numa questão filosófica. Então, a filosofia, eu diria, ela é útil sim, ela só não é muito expositiva. Ela gosta de ficar obscurecida na realidade. Mas se você perceber bem, as coisas estão lá para serem significadas o tempo todo. A filosofia tem relevância sim.
Bom, a filosofia se aplica ao cotidiano? Sim, se aplica, uma vez que nós estamos sempre diante de novas possibilidades da realidade. E sempre vai ser uma questão filosófica que vai abrir novos paradigmas para novas problematizações. A filosofia vai antecipar um problema que, num primeiro momento, parece não ser problema. Vamos pegar, por exemplo, o século XVI, quando Nicolau Copérnico olha para o céu e desconfia que a Terra não é o centro do universo, mas que talvez ela gire em torno do Sol. Ah, mas isso é uma questão científica. Antes de ser uma questão científica que tenha sido apurada em cálculos e observações, aquilo foi uma especulação metafísica. E se é uma especulação metafísica, bem-vindos à filosofia mais uma vez. A filosofia vai antecipar problemas e depois a ciência vai lá e sacramenta e diz que sim ou que não. Mas de qualquer forma, com relação a essas questões, sim, a filosofia não é tão inútil quanto parece, não está tão distante da nossa vida e tem relevância, sim, com relevância prática ao cotidiano. É só nós nos permitirmos ver. Características do pensar filosófico. O que será que justifica a entrada da filosofia no universo acadêmico? O que exatamente acontece para que a filosofia seja reivindicada? Falávamos no início que a filosofia não nasceu para ser uma disciplina acadêmica, ela não nasceu para ser uma matéria a ser estudada, para que se fizessem provas a respeito, que se fizessem questões. A filosofia nasce de um livre pensar, de uma reflexão acerca da realidade. Mas em que momento e por que essa reflexão se torna relevante para o universo acadêmico? Em que momento essa necessidade se fez? Poderíamos dizer assim, ela começa a se tornar importante para um universo acadêmico quando ela começa a elaborar conceitos. O que é um conceito? É você trabalhar com uma ideia geral para discutir casos específicos. Você não precisar reivindicar a coisa mesma, mas sim a sua ideia. Isso é uma atividade filosófica. O conceito é compreender aspectos gerais e ideais da realidade. Você não precisa de um amontoado de cadeiras para ter uma ideia definida de cadeira e trabalhar com ela. Essa noção intuitiva e totalmente relevante é um ato filosófico, o ato de fornecer conceitos. Outra questão é a reflexão. Como o próprio nome diz, a reflexão é um pensar sobre si mesmo, né? Seria pensar a partir do próprio ato de pensar. Seria mais ou menos a ideia de você respirar e reorganizar todo o material cognitivo que está na sua mente e oferecer ali possibilidades diferentes para novas noções de realidade. Seria pensar de novo. Isso é extremamente relevante, é um ato filosófico e que serve para outras áreas. Também justificaria, por essa via, a entrada da filosofia no universo acadêmico. E por fim, a crítica. Bom, quando falamos a palavra crítica, a gente já imagina a ideia de falar mal de alguém ou de alguma coisa. Não, crítica no sentido filosófico seria examinar minuciosamente detalhes que compõem certa realidade. Seria reorganizar todos os critérios daquele elemento que se apresenta por inteiro, em partes, e redefini-lo. Isso é criticar. Isso seria crítica filosófica. E também extremamente relevante para a ciência e para outras áreas do conhecimento. E assim a filosofia foi obtendo um espaço dentro da universidade, dentro das escolas, e hoje ela é completamente relevante e necessária. Gostaram, pessoal? Essa foi a historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado!